Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. E hoje nosso assunto é sobre yoga, com a Daniela Zago. Tudo bem, Daniela? Tudo em paz, tudo tranquilo. Que bom, o assunto é bastante interessante, é um assunto de um autoconhecimento, é um assunto milenar e que a gente gostaria de saber, Daniela, como é que você se interessou, como é que foi o seu início com o yoga? Cerca aí de 45 anos pelo menos atrás, eu era bem criança, bem pequena, 6, 7 anos mais ou menos, eu ouvi a palavra yoga pela primeira vez, isso em Lins, morava em Lins, e eu me lembro dessa imagem, alguns adultos conversando e eu olhando para cima, né, para a direção deles, altos até então para mim, e a palavra yoga foi citada. Eu me lembro ainda hoje da sensação de que algo muito familiar me tocou. Essa memória ficou. Há 30 anos atrás, eu tive a minha primeira experiência de fato, praticando yoga em Jaú. À época, um professor chamado Luiz Fernando, Dr. Luiz Fernando, promotor de justiça, e tive então ali por 5, 6 meses, fiz a prática do yoga com ele. Depois disso me distanciei, fiquei alguns bons anos de novo sem contato e 13 anos atrás eu retomei aí definitivamente esse caminho de autoconhecimento. Que bom! E o yoga realmente ele é bastante interessante, né? Porque tem um mundo enorme, né? Tem muita coisa para ser falada hoje aqui e para a gente conhecer realmente, porque muitas vezes as pessoas têm uma vaga ideia, né? Ouve falar, todo mundo tenho certeza que já ouviu falar sobre yoga, Sim. Mas a grande maioria não sabe direito o que é. Com certeza, a grande maioria ainda conhece muito superficialmente, até por conta desse boom, né, que aconteceu aí nos últimos 15 anos, eu diria, no Brasil, no mundo todo, no mundo ocidental, mas no Brasil aí cerca de 10 anos para cá, a gente teve um crescimento, né, no sentido de popularizar-se. O yoga se tornou realmente mais popular, a gente teve um bom número de pessoas fazendo formação como instrutores, o número de escolas cresceu, desmistificou-se bastante já, né? Mas ainda existem assim alguns olhares meio, né? Esse negócio esquisito, esse povo esquisito que fica lá sentado fazendo nada, né? Tem um pouco esse olhar de desconhecimento realmente. Sim. Mas no yoga a gente entende que só se aprende experienciando, né? Vivendo realmente, você através da sua própria experiência, do seu corpo, da capacidade de avaliação, de assimilação desta experiência, dizer é legal ou não é legal, não curti, não é para mim, né? Ou então, de repente, se encantar, no bom sentido da palavra, como eu me encantei com o yoga, porque de fato eu me sinto de volta para casa, de volta ao meu lugar, né? Sim. O yoga me traz essa experiência de me sentir em paz, de me sentir realmente Sim. comigo mesma. Até eu acho que é por isso, né, que como você falou, que hoje em dia as pessoas estão buscando mais, porque com certeza o mundo mudou muito nesses últimos 30 anos, pelo menos. A gente sabe que a velocidade das coisas, dos acontecimentos, inovações, tecnologia, a correria do dia a dia, né, as dificuldades, a substituição das pessoas por máquinas e estresse. E aí então as pessoas começam a se voltar novamente a
para o nosso interior, para dentro de cada um, para buscar, vamos dizer, uma tranquilidade, uma paz. Sem dúvida. Na medida em que o mundo se tornou mais acelerado, né? Em que existe um aumento significativo de cobranças, de exigências. Você tem que fazer isso para ficar linda. Você tem que ser assim para ficar dentro de uma padrão, expectativa, de um padrão. Você precisa ter o celular de o top. Você precisa estar por dentro das últimas tecnologias, das últimas inovações, etc, etc, etc. Então, é um pacote tão pesado, né, que a vida moderna, que todo esse mundo contemporâneo traz para a gente através de uma linguagem midiática, sobretudo, que nós estamos, de fato, nos sentindo sobrecarregados, né? Então, esse sobrepeso de exigências, de adaptação a padrões que muitas vezes não tem nada a ver com a gente, né? Mas você está ali nessa tentativa de estar se encaixando, de repente a corda estoura, né? A gente tem uma ruptura que vem através de crises de coluna, crises existenciais profundas, né? De um vazio gigante. Físico e mental. Crises de insônia, depressão, síndrome do pânico, quer dizer, são condições psicológicas que não se falava delas há 30, 40 anos atrás. Elas existiam, esses processos inclusive já existiam, claro, fazem parte da natureza humana também, mas se acentuaram demasiadamente nas últimas décadas, né? Então, por outro lado, felizmente, as pessoas estão percebendo que no yoga há onde se encontrar a antítese de toda essa loucura, sabe? Porque o yoga vai te propor o quê? Primeiro, silenciar, né? Silêncio é uma coisa hoje em desuso total, absoluto. Você vai para uma academia, tem música tocando, e música alta e ritmada, né? Você vai para um shopping, tem música tocando o tempo todo. Você vai enfim, está dentro do carro, você está com rádio tocando, música tocando, você está em casa, você tem uma televisão ligada, você está, enfim, a gente é ligado o tempo todo, né? Tem um excesso. E esse excesso exterior passa a ter um excesso interior Sem também. dúvida. Então é aquela necessidade da gente ficar totalmente ativo, pensando, sem parar de ficar um minuto tranquilo, no silêncio exterior e interior, né? Exato. Porque é o que você falou, essa mente interna, ela passa a ser barulhenta. A gente usa essa expressão. A mente barulhenta, ela é a expressão de um acúmulo de informação. Então você não consegue ter pensamentos distantes um do outro. Esse espaço que seria saudável, né, que é o que caracteriza a condição mental para se praticar meditação, esse espaço entre um pensamento e outro, ele praticamente inexiste. Então você tem um pensamento aqui que se liga a outro ali e outro lá e outro lá. Então é uma sucessão síndrome do pensamento de acelerado. Pensamentos acelerados. E eu escuto muito isso. As pessoas dizem: Dani, eu boto a cabeça no travesseiro à noite para dormir e a minha cabeça não desliga, né? O pensamento está assim a 1 milhão por hora. Eu não consigo me desligar. As pessoas têm muito essa queixa, tá? Então, assim, a prática do yoga, ela nos leva primeiro, como eu estava dizendo, ao silêncio. E a gente começa praticando o silêncio corporal. Enquanto você não consegue silenciar o corpo, a sua mente também não consegue ser silenciada.
Tá? Mas aí, através então de uma série de práticas, né? Pranayamas, por exemplo, asanas, as posturas. Os pranayamas são o controle do prana através de exercícios respiratórios. Os asanas, as posturas, pratyahara, a abstração dos sentidos, dharana, né? Concentração, enfim, uma série de ferramentas, né? Das quais nós nos utilizamos. Você vai, de fato, conseguir silenciar corpo e mente. E aí o processo, então, tá pronto para acontecer. Cada um, claro, no seu tempo, né, do seu jeito, mas os resultados são muito rápidos, são bastante eficientes e muito rápidos. E sem precisar tomar remédio, sem precisar se dopar, sem precisar, né, partir para um terreno aí perigoso, né, da medicação, quando não é feita com acompanhamento médico, que a gente vê muita gente também se automedicando, enfim. Então, fica o convite, né, para as pessoas quebrarem aquele medo, aquele preconceito, aquela coisa de que não serve para mim e buscarem realmente, tentarem, né, uma prática. E, Danélia, o que eu percebo assim, bastante interessante quando a gente pratica o yoga é que, de primeiro, assim, a gente começa a prestar atenção nas coisas. Ou seja, a gente começa a ter esse sentido de observação do nosso corpo, daquilo que a gente está pensando, da nossa respiração. Sim. E isso é muito gostoso. Quando a gente está praticando, a gente está tendo assim, uma orientação, né, por uma pessoa que tem toda a preparação para que conduza, né, toda aquela hora, né, para que nos leve realmente a essa paz, né, interior, que a gente possa depois sair dali e passar para o exterior, vamos dizer assim, lidar melhor com o nosso dia a dia. Isso mesmo. E é bem isso, você tem essa observação, né? A gente tem um maior controle do corpo e da mente. Exato. E eu diria você tem um maior controle, embora eu não goste muito da palavra controle, né? No sentido de que você, quando você está muito no controle, você não está deixando as coisas fluírem. Sim. Porque as coisas fluem, né? A vida flui, o universo tem a sua dinâmica. E isso é importante também. Mas, de fato, em princípio, a gente se observa mais. Controle nesse seria nesse sentido de você tomar essa consciência, né? Muitas vezes de um fluido diferente, né? De você estar indo para um caminho diferente, mas você ter esse controle de você perceber. Você perceber. Né? Mas deixar muitas vezes a coisa acontecer. Eu acho que a gente pode dizer assim, a gente sai do piloto automático. Sim. Porque, de um modo geral, quando você não está nessa predisposição que, por exemplo, o yoga realmente nos traz, a gente vive meio que no... né? Você vai meio no vai da valsa, você vai meio porque estão indo. Isso. E você... Sem consciência. Sem consciência, né? Você repete padrões. Isso. Você faz porque, sei lá, todo mundo está fazendo, porque, sei lá, disseram que é legal, ou porque meu pai, minha mãe, minha avó, entendeu? E, de repente, né, quando você se dá conta, através exatamente do que você falou, do respirar conscientemente, do estar ali o tempo todo da prática no controle, no bom sentido da palavra, você está de fato presente, você está de fato inteiro, você está de fato integral, né? Você está numa condição de inteireza, você deixa de estar fragmentado, que é o que acontece na grande maioria das vezes, que a gente, né, dá tiro para todo lado. A vida moderna é isso, você está atendendo o telefone, falando com o filho, mexendo a panela, botando ração para o cachorro, atendendo a porta, lavando louça e etc. E se esquece do todo.
E aí, como de você repente, falou. você não faz nada direito. Porque você está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, sem prestar atenção, sem estar inteiro no que você faz, que são as tais sobrecargas. Quando você vê, você realmente está sendo 50, você não está sendo você, né? Exercendo devagar e aos poucos e com moderação, claro, algumas tarefas ao mesmo tempo, porque não dá para ser diferente, né? Não dá para ter vida monástica, a gente também não tem né, assim, todo o tempo do mundo para viver uma vida como no monastério, como os monges fariam, como aqueles praticantes lá do Himalaia, né? Então, mas não é isso, ninguém quer isso, muito pelo contrário. O yoga nos traz essa consciência de que nós temos que viver, sim, a vida cotidiana, a vida com toda a sua carga de loucura, vamos chamar assim para sintetizar, mas de forma inteira, plena, né? Se dando conta de que devo hoje realmente me ocupar de todas essas tarefas ou posso deixar 2 ou 3 para amanhã? Sabe? A gente começa a escolher, a dizer não com consciência, né? A dizer sim com consciência, a se permitir não ser mais o salvador da pátria, resolver a vida do mundo inteiro, dos filhos, do marido, do cachorro, da vizinha, da empregada, da mãe, do pai. Peraí, você, né? E você? Você estando de fato inteiro, bem resolvido, né? Com as suas funções orgânicas fluindo dentro da maior normalidade possível, numa ordem universal, todas as outras pessoas e todas as outras coisas ao seu redor, por si só, serão também resolvidas a seu tempo, com vagar, com consciência. É isso mesmo, eu acho que aí a gente está entrando numa área que a gente vai falar daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo, nós vamos falar do poder, do conhecimento do praticante de yoga, das suas energias. Legal. É onde você começou a dizer. Então, que você começa a perceber que você consegue ter energias, conhecimento das suas energias e irradiar isso de forma positiva. Então, até daqui a pouco.